Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ele já está entre nós. Mário Flávio. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata. Bom dia ao nosso ouvinte, né, que está acompanhando aí a programação da Rádio Cidade. A gente tem aqui dois assuntos para falar, né? Primeiro, começando com a pauta local, né? A gente vai entrevistar daqui a pouco o deputado estadual Tony Gel, falando sobre a reunião que ontem a governadora eleita Raquel Lira teve aí com os deputados atuais e os eleitos e deputadas também, além da senadora Tereza Leitão. E eu separei um trechinho aí da entrevista para que a gente possa comentar aí sobre essa mudança de postura do Tony Gel, né, que apoiou Raquel no segundo turno, e se ele vai seguir apoiando ela no futuro governo. Então vamos ouvir um trechinho aí da fala de Tony. O deputado, o senhor enfrentou os Lira, né, em 4 eleições, né, 3 contra o pai de Raquel e uma contra a própria Raquel. E houve uma aproximação de vocês nos últimos anos e culminou aí com esse apoio seu de Toninho, né, no segundo turno da eleição desse ano, né? Como foi para o senhor, né, politicamente, essa aproximação com os Lira? Isso é uma nova página da política de Caruaru também, essa aproximação? Na verdade, nós tivemos embates ferrenhos, né? Disputamos eleições memoráveis. Agora, tudo para o bem de Caruaru. Obviamente, eu sempre pensei no bem da cidade, tá? E também, claro, é importante que se diga que, do outro lado também, as intenções eram de fazer o melhor por Caruaru. E as propostas é que ficavam em julgamento do povo, tá? Bom, no momento em que Caruaru não elegeu nenhum representante para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados, tinha a oportunidade de ter a governadora, que não será governadora única, exclusivamente de Caruaru, é claro. Governadora do estado de Pernambuco para administrar para todas as regiões, mas é claro que ela conhece muito bem, muito melhor do que qualquer outro adversário que ela enfrentou, conhece a realidade de Caruaru, as necessidades de Caruaru, do nosso agreste central, do arranjo produtivo da confecção, do comércio de Caruaru, da indústria de Caruaru, dos serviços de Caruaru. Então, para Caruaru, seria muito importante ter a governadora da terra. Então, sinceramente, eu respeito qualquer opinião em contrário, mas analisando, e rapidamente nós chegamos a essa conclusão, tanto eu como Toninho, de que deveríamos apoiar Raquel Lira. Sim, para nós, a melhor opção para Caruaru, para o agreste, para o interior de Pernambuco, no segundo turno, a Raquel Lira. Eu não tive dúvidas, não pensei 2 vezes, nem eu nem Toninho. Então, faria tudo de novo. Se a história voltasse, eu decidiria da mesma forma. Então, Renato, tá aí, né? Um trecho da fala dele. Paz e amor pelo bem de Caruaru. É um trecho da fala do Tony, né? Ele se mostrou muito tranquilo. A entrevista é bem interessante. Ele fala também da derrota eleitoral que sofreu aí na eleição desse ano, né, na visão dele. Foi uma entrevista mais rápida, né? No fim, agora em dezembro a gente tá fazendo umas entrevistas maiores, aí vai ter mais tempo de tentar entender essa mudança, né, do perfil do eleitorado de Caruaru, que acabou não elegendo aí as tradicionais lideranças da cidade, entre eles, por exemplo, Volney Queiroz e Zé Queiroz também ficaram sem mandatos, né? Enfim, uma entrevista bem interessante, mas ele fala aí, né, que por que resolveu apoiar Raquel, né, já que eles tiveram embates. Ele disputou 4 eleições contra os Lira, né, 3 contra o pai de Raquel e 1 contra a Raquel. E aí ele falou dessa mudança, né, explicando que Caruaru não elegeu deputados e por isso ele acha importante. Ele vai falar também sobre a expectativa, né, de assumir ou não um cargo, de repente, na gestão Raquel, se foi convidado, se vai ser, qual a expectativa dele. Tudo isso a partir de 11 horas aí no estado de entrevista. E aí, nessa conversa com ele, né, o que foi que Raquel ontem
ela conversou com os deputados. Assim que o mandato do deputado estadual, ele começa dia 1º de fevereiro, ele não começa dia 1º de janeiro, com o governador e o presidente que tomam posse, não. A mesma coisa para o deputado federal também, e o senador, e a senadora, né? Então eles assumem dia 1º de fevereiro. Então Raquel passa um mês, né, na gestão com os atuais deputados, e ela tem que mandar para a Assembleia Legislativa o projeto de reforma administrativa. O que é esse projeto? Como vai ser? Logo no começo, ou talvez até ainda esse ano, se ela ela pode fazer um acordo aí na transição do governo com a equipe de Paulo Câmara e Paulo Câmara mandar esse projeto de mudança. Acho que sim, não tem mais motivo para estar brigando nessa questão de transição. Então aí ela pode mandar esse projeto ainda esse ano ou não. Pode ser o primeiro ato dela, dia 1º de janeiro, o primeiro projeto dela, ela convoca a Assembleia Legislativa para uma sessão emergencial e ela apresenta esse projeto de reforma. O que é esse projeto de reforma? Ela vai lá, né, montar a equipe, o chamado organograma do governo dela, e aí as secretarias que vão ser criadas, as que vão ser mantidas, as que vão ser extintas, as novas secretarias e tal, e aí ela manda isso para a Assembleia analisa, emite parecer, e aí ela começa a gestão nomeando os secretários e secretárias que vão fazer parte, e aí por isso é necessária essa reforma administrativa. Que talvez, por exemplo, ela queira mudar, um exemplo, Secretaria de Defesa Social, ela quer que o nome seja Secretaria de Ordem Pública, como é aqui em Caruaru. Então, para ela mudar isso, ela tem que mandar esse projeto para a reforma, de reforma administrativa para a Assembleia. Se cria cargo, se extingue cargo. Se cria cargo, se extingue, se aumenta. Então, tudo isso vai passar ainda pelos atuais deputados. Né, os novos deputados eles já assumem em 1º de fevereiro, já com essa reforma administrativa andando. Ou então ela pode manter a atual estrutura e espera pela nova legislatura para fazer a reforma administrativa. Eu acho que não, eu acho que em janeiro já a Raquel já vai montar isso. Dela também, né? Porque eu acredito que não vai ser muito diferente do que está aí não, e é mais ou menos o que ela implantou aqui em Caruaru. Né, que a estrutura atual que o governo Rodrigo Pinheiro tem. Então, mais ou menos foi isso o tom da reunião. Ela pediu apoio ao pessoal. Acho que vai aprovar isso com facilidade. Muita foto, vi uns vídeos nas redes sociais, né? As mulheres, a Tereza Leitão estava, né? Que era da chapa de... É porque ela é deputada ainda. Né? Mas é a senadora que estava com Marília, né? Isso. É a senadora que estava com o Danilo. Com Danilo, perdão. Danilo Cabral. Mas é clima de festa, Gleide Ângelo, né, que é do PSB, fizeram ontem uma selfie com todas as mulheres que estavam ontem lá, as mulheres deputadas atuais e as deputadas que foram eleitas, né, a Alessandra Vieira, que foi vice de Miguel Coelho, também estava na foto, né, então é um clima... Foi um clima de confraternização de Natal. É um clima festivo, né, novo governo é assim, o pessoal... eu não sei se vai acontecer isso com Lula e Bolsonaro, né, na hora de fazer esse tipo de reunião, se vai estar, acho difícil, mas aqui em Pernambuco meio que o deputado Zé Queiroz deu uma entrevista semana passada e disse que serão 90 dias de trégua para o governo de Raquel, ou seja, 3 meses aí para que ela possa começar o governo. Depois disso, vai começar para valer a oposição. O PL ontem reuniu a bancada, por exemplo, né, na verdade foi o PL, os bolsonaristas, né, que vão ser na Assembleia. Ontem o Anderson Ferreira ele tenta trazer para ele esse protagonismo. Ele reuniu os deputados estaduais que foram eleitos, que apoiaram o Bolsonaro. Então 7 deputados estavam lá. E ainda não se sabe se a posição da bancada vai ser unânime ou se eles vão ter uma posição fracionada. Por exemplo, o Alberto Feitosa, que foi eleito deputado estadual mais votado, né, o deputado estadual da oposição, o segundo mais votado, aliás. Alberto Feitosa disse que vai ter uma posição de independência com relação ao governo de Raquel. Então não se sabe se essa posição vai ser tomada pelos demais bolsonaristas, acredito que não, porque o Joãozinho Tenório, por exemplo, apoiou Raquel desde o começo, ou se vai ser uma posição isolada de cada deputado. Então eu acho que falta mais, Raquel quer isso. Ela vai ter de 20 a 25 deputados da base dela, os outros 20 vão para a oposição. Então ela vai ter muito mais trabalho de aprovar as coisas do que o PSB, que tinha 40 deputados na Assembleia. Então ela vai ter que ter um jogo de cintura bom. E vai ter que fazer diferente do que Raquel fez no início do governo dela em Caruaru, quando ela teve muitos problemas aqui, inclusive com vários projetos rejeitados, porque ela não tinha uma boa relação com a Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara foi a Prefeitura foi um estágio bom aí para ela entender como deve funcionar isso. E ela tem Priscila Krause. Vai ter líder?
Eu aqui acho que não vai ser tinha, Débora né? Almeida, né? Eu acho que na Assembleia não tem como ficar sem líder, não. Câmara Municipal é um negócio mais... assim, não tem muita cobrança. Todo mundo muito próximo, é como Agora a se fosse todo mundo da Assembleia família. é outros 500, né? Porque a Câmara, eu repito o que eu disse hoje, é inaceitável você pensar uma Câmara como a de Caruaru e não ter oposição. Uma cidade grande desse porte e você olhar para 23 vereadores e os 23 ser da Não base. discordar de nada. Não é possível. Achar que tudo está perfeito. Só no... A gente agora mostrou, fez 2 entradas ao vivo do bairro das Rendeiras, do desmanteiro que tá lá. Pois é. Aí não é possível que um vereador não E vê eu o negócio. vou dizer o que... Aí depois... Tem uma vereadora lá, inclusive. Aí depois, quando a eleição para vereador chega, que tem aquela renovação, aquela pancada na Câmara, muita ninguém gente fica sem entende, entender porque teve a mudança. Porque você fazer parte de um governo não quer dizer que você vai ser um vereador, uma vereadora lagartixa, não. Que vai concordar com tudo, balançar a cabeça para tudo. Poxa, tem como discordar. Dizer, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Né? O problema é que tudo que você discorda, ninguém quer ser chamado a atenção. Aí a imprensa está mostrando os problemas. É porque a crítica hoje ela é assim, Maria. Isso foi construído, foi solidificado agora nesse governo atual, né, do país, e vai ser mais uma vez nos próximos 4 anos. O que é que a gente viu? A gente via um governo que tinham ali pontos importantes para serem criticados e discordados, mas quem elegeu o político diz, não, se eu criticar, eu vou estar fortalecendo a oposição. E agora é a passada de pano. E agora a gente já consegue ver isso com a transição. A mesma coisa aqui, é como se você discordasse ou apontasse alguma falha, é como se você fosse contra aquilo ali. E não é, a cidade é muito grande. Olha, e o papel do vereador é esse. E tem um discurso da vigilância da sua comunidade. Tem um discurso que foi criado que quem está no poder diz assim, é contra Caruaru, não tem nada a ver. A cidade não tem nada a ver. Quem está no poder está ali representando a Caruaru, como quem está na oposição também está. A população, ela elege e ela espera a coerência das pessoas quando ela elege para aquele determinado cargo, para aquela determinada função e naquela determinada bancada. Então a adesão automática, a mudança do lado automático, eu acho que é ruim. Né? Isso não quer dizer o que o Renato disse aí. Você vai parar, você vai votar. Você vai ser da oposição, vai votar contra tudo. Não. Por exemplo, essa história do fura-teto aí, a PEC fura-teto que está tendo essa discussão em nível nacional. Bolsonaro, se ganhasse, ia ter que fazer a mesma coisa. Do auxílio emergencial de R$600. Né? Agora não dá para Lula chegar e dizer que vai ter que furar o teto mesmo de todo jeito. Eu acho que a discussão não pode ser desse jeito. Entendeu? Porque ganhou agora, vai passar o rolo compressor por cima de tudo. Não. Tem que fazer as coisas da maneira legal. Para isso é necessário para isso tem as leis necessárias. Veja um exemplo a grosso modo aqui. A equipe de transição de Raquel, ela tem 8 nomes. Chute aí quantos nomes já vai a equipe de transição de Lula. Eu vi mais de 100, né? Mais de 300. Mais de 300. Agora me diga mesmo. Pra que 300 pessoas na equipe de transição? Eu acho que é só passar aí na arte lá do Jornal Nacional. Só passar aí na foto. Fulano é a da equipe de transição. Que o Jornal Nacional coloca todo dia. Fulano é que vai lembrando, né? O João Campos está fazendo o quê? João Campos, prefeito do Recife, está fazendo o quê na equipe de transição do Lula? E assim, me diga, veja, tem nada pra fazer lá na prefeitura do Recife, não é? Oficialmente, cargos são criados. A pessoa vai receber esse 1 mês e pouco pela equipe de transição. Isso é lei. Ele consegue participar do comando de uma prefeitura, de uma capital como é a do Recife, e dar conta da transição do governo Bolsonaro. Não sei como é que ele faz essa mágica. Mas veja... Tô citando um exemplo aqui. E aí são 50 cargos. Esses cargos é lei. Independente de quem ganhar essa eleição, pode criar uma transição com 50 cargos. Mas 250 estão sendo criados... Eu estou chutando aqui 300, eu quero participar da transição. Mas eles são criados para dizer, simbolicamente, não vai receber. Agora 50 recebe mesmo. Eu quero que participe. Até Raí. Raí jogador. Ex-jogador, tá na equipe de transição. Eu gostaria de estar na lista da que recebe, tá? Porque de graça, meu amigo, dá não, viu? Guido Mantega foi colocado, aí ele não podia. Mas não teve um que veio aí pro governo Raquel, tem um nome que chama, né? Pro, não sei o que lá. Quem dá contribuição pro poder público sem cobrar. Voluntário. Não, tem um nome, rapaz. Eu sei que Guido Mantega, por exemplo, foi colocado na equipe de transição, só que o mercado financeiro reagiu muito mal
E ele também não podia assumir um cargo oficialmente porque ele é ficha suja. Então ele entrou como voluntário. Aí tá sem receber. Então é muita gente. Só para receber, né? só conversa com o político, só receber. É muita gente. E eu acho que essa equipe de transição ela devia ter muito mais técnicos do que políticos, na minha opinião. E foi um acerto de Raquel. Se você olhar, os nomes que Raquel indicou, todos são técnicos, né? E a política faz na hora de fazer política. Agora você encheu uma equipe de transição de gente só para dizer que está na equipe de transição, só para ter o nome lá. Ou seja, não aprenderam nada. Não aprenderam nada. É só para dizer que está lá. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. WhatsApp Cidade! WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. 10h23, Mário Rocha Fernandes está aqui. Raquel terá a maioria dos candidatos do Legislativo bolsonaristas apoiando sua gestão e esperando que ela não repita a gestão municipal. Foi o que eu disse aqui, veja. Apoiar é uma coisa, mas o coronel Alberto Feitosa... Quem foi que mandou essa mensagem? Rocha Fernandes. Quem mandou... o coronel Alberto Feitosa, ele já disse que vai ter uma posição de independência. Foi o que eu disse antes. Independência ou morte? Não, a independência porque ele não quer fazer parte de um governo que não declarou voto em Bolsonaro. E eu acho que o coronel Alberto Feitosa está certo. Isso não quer dizer que ele... E antes de Raquel confirmar, assim, todo mundo que bolsonarista que passava aqui era um xodó danado com Raquel. Que Raquel pra cá, por exemplo, pra lá, o PT não declarou se vai ser oposição a Raquel. Na teoria, o PT seria oposição a Raquel. É porque o PT não declarou? Porque eles querem nacionalmente que o PSDB apoie Lula. Então, se nacionalmente o PSDB apoiar Lula, automaticamente a bancada do PT aqui, ela vai ser de quem? Vai ser de Raquel. Então é todo um jogo político aí de bastidores. É verdade. Só que eu não vejo, eu acho que vai ser muita posição individual, sabe, Renata, nessa eleição, como a de Alberto Feitosa aí. Ô Mário, o Ciro perguntou aqui mais cedo, né, com a reforma e ampliação da Câmara de Vereadores, não seria implantada uma TV Câmara e a Rádio Câmara? Só a TV está funcionando, mas a rádio até agora nada. Sabe se há ainda essa pretensão? Eu deixei para fazer essa pergunta agora, né? Porque Mário tem mais proximidade com o Bruno Lambreta, pode consultá-lo. Assim, eu particularmente participei do início da implantação da TV Câmara. Honestamente, eu não sei como ela está funcionando hoje. E naquela época, a rádio ainda não tinha saído, tá? Só tinha saído a TV. Mas se eu não me engano, nos canais... Tem um espaço, mas não tem. Tem um espaço da Rádio Câmara. Mas não... Eu acho que já está autorizado. Falta Bruno Lambreta tirar o jacaré do bolso e gastar. Não é barato, tá, gente? Tem uma TV e uma rádio, tá? É preciso muito investimento e na época eu lembro que a coisa não andou porque não tinha dinheiro. Não, dinheiro tinha. Tinha o dinheiro para construir a Câmara e o presidente na época... preferiu ficar. O presidente na época preferiu não mexer nesse dinheiro da ampliação da reforma da Câmara. Eu acho que com o dinheiro que tinha, dava para ter montado uma TV mesmo, para valer. Mas aí o pessoal ficou com medo de crítica da população e tal. Porque só era seguir os trâmites direitinho, como orienta a Associação das TVs Legislativas de todo o país. Fazer audiência pública, explicar a necessidade. Enfim, tem transmissão da sessão na internet, mas não é a mesma coisa de ter no canal aberto. Né? Nem todo mundo pode ir. Enfim. E eu acho que agora é que não vai investir mesmo, que vai ser o dinheiro voltado para a construção da Câmara. Eu acho Só anda se for prioridade da presidência da Câmara. É um equívoco de prioridades. Eu acho que dá para você ir construindo a Câmara e ter investido em TV. Como é que se monta uma televisão? Com um equipamento e com cargo. Né? Você ia criar os cargos para repórter, para cinegrafista, para tudo. Faz concurso. Né? E aí... seriam pessoas que ficariam efetivas e também a compra de equipamento, que câmera, ilha de edição, transmissor, essas coisas aí. É muita coisa, assim, não é barato. Não é barato, mas dinheiro tinha, né? Foi uma questão de prioridade aí. Mas só se tem dinheiro para o que é prioridade. Justamente. Bom dia, Mário Renata. Essa quantidade grande de gente na transição é para garantir a retaguarda em caso de arenga na hora da passagem da faixa? É nada. É o Walter Santos que pergunta aqui. É nada, é só para... Porque como quem ganhou... Renata, Lula ganhou e aí todo mundo quer colar a imagem do lado dele.
É para isso mesmo. Bom dia, Mari Renato. O pessoal da família Coelho vai ter espaço no governo estadual de Raquel? É o Rodrigo Melo, do São Francisco. A gente não viu muita prova. Não, eu acho que... Miguel apoia a Raquel, né? Mas eu apoiou desde o começo, mas eu não sei se Miguel aceitaria uma secretaria, né? Não sei. Talvez não, talvez ele fique girando pelo estado. Eu sei que parte da equipe dele que trabalhou na campanha foi absorvida pela prefeitura de Petrolina, né? O Júnior, que era assessor de imprensa, ele assumiu a coordenação de imprensa lá em Petrolina. Então o pessoal vai se adequando aí aos pouquinhos. Muito bem. 10h27, não temos tempo mais para nada. Vamos no intervalo.